Bom dia, né? Terceiro ano, vamos lá, né? Dá início a mais uma semana, tá certo? Então hoje nós vamos começar por português. Abra o seu livro de português, na página 18, né? Nós vamos ver encontros vocálicos, né? Então, encontros vocálicos são aqueles encontros com vogais, né? Aí nós temos um encontro vocálico, onde eu tenho duas vogais juntas na mesma sílaba, né? Eu tenho também três vogais juntas na mesma sílaba e duas vogais juntas, só que elas se separam, certo? Por exemplo, ó, na palavra saúde, saúde, o A e o U, eles ficaram separados. Na palavra iguais, as três vogais ficaram juntas. E na palavra cadeira, olha só, as duas vogais juntas, certo? Então, quando eu tenho duas vogais juntas na mesma sílaba, esse encontro vocálico é chamado de ditongo. Quando eu tenho três vogais juntas na mesma sílaba, sem se separar, ela é chamada de tritongo, certo? Aqui, ditongo. E quando as vogais elas ficam em sílabas separadas, quando eu posso separar elas, elas são chamadas de hiato, certo? Então, esses são os encontros vocálicos, né? Aí tem mais explicações aí no livro de vocês, ó. Há três tipos de encontros vocálicos, o ditongo, o tritongo e o hiato. Então, que são classificados de acordo com essa separação silábica. Ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal, pronunciada com menos intensidade, ou vice-versa na mesma sílaba. Exemplo, cadeira, né, ó. Tritongo é o encontro de uma semivogal com uma vogal e uma semivogal e uma vogal, na mesma sílaba. Exemplo, iguais, na mesma sílaba as vogais. E hiato é um encontro de duas vogais em que cada uma delas pertence a uma sílaba diferente, né? Por exemplo, saúde, ó, sílabas separadas, certo, gente? Isso aqui é um encontro vocálico, né? Agora, vocês vão... Essa é a atividade de classe. Na página 19, você vai... As sílabas estão desembaralhadas, você vai embaralhar as palavras aí. Na questão 2, você vai ler o poema, marcar um X no encontro vocálico que cada palavra tá mostrando aí, né? Então, onde é que está o encontro vocálico de céu? Ela é ditongo ou é hiato? Lua, peixes e voar. Você marca um X no encontro vocálico. Na questão 3, você vai seguir o caminho do quadro 1, no quadro 2, né? E para formar uma palavra com encontro vocálico. Aí você escreve aí. E depois você vai marcar se essa palavra que você formou, ela é ditongo, tritongo ou hiato. Aí você marca o X aí, certo? Na quarta questão, na página 20, você vai colocar o número 1 para as palavras que tiverem ditongo, duas sílabas na mesma sílaba, ou na mesma, duas vogais na mesma sílaba. 2 para tritongo, quando tiver três vogais na mesma sílaba, você coloca o número 3, ou número 2, tritongo. E 3 para o que for hiato, quando as vogais estiverem em sílabas separadas. Aí você coloca o número 3 para hiato, tá? Questão 5, marque apenas as palavras que têm hiato. Então, você vai marcar um X apenas nas palavras em que as vogais ficam em sílabas separadas. Sexta questão, complete as palavras com encontros vocálicos adequados. Aí você vai ver aí qual é o encontro vocálico que você vai colocar para completar as palavras aí. Pode ser EI, AI, né? OI, IA, OU. Você vai completando com essas vogais. E na última questão você vai circular os encontros vocálicos das palavras. Onde tiver duas ou mais vogais juntas, você circula em cada palavra. Só as vogais, viu? Que estão juntas. Na tarefa de casa,
né? Na página 20 ainda, palavras com R inicial, R brando e RR. Raiz, enrolado, pirulito e corrimão. Então, em todas as palavras acima, há a letra R, dependendo da sua posição na palavra. A letra R tem um som forte ou brando. Brando é o quê? Som fraquinho, né? Então, na palavra raiz, o R tem um som forte, né? Raiz, o R aqui ó, no início tem um som forte, tá? No início da palavra. Na palavra pirulito, o R, ele está entre vogais, ó. O R está antes de uma vogal, né? E também tem um som brando, né? Já a palavra enrolado, né? Tá entre consoantes. Desculpa, gente, aqui é pirulito, é enrolado. Pirulito tá entre duas vogais, né? E tem um som brando. E enrolado aqui, ele está depois de uma consoante e tem um som forte. E em corrimão, nós temos os dois R's, né? RR, né? Que tem um som forte, já que está duplicado, certo? Então, lembrem-se que nunca a gente escreve RR no início de palavras, tá bom? Certo? Então, vamos para a atividade agora. Página 21. Você vai escrever qual é a posição da letra R na palavra, se seu som é forte ou brando. De acordo com o modelo aqui, na palavra garrafa, é duplicado, né? Tem duas vogais, ou tem dois R's entre vogais e tem um som forte. Do mesmo jeito você vai fazendo com as outras palavras, ver se o som é fraco, brando ou forte, ou se tem dois R's, e aí você vai escrevendo aí. Segunda, complete as frases usando as palavras do quadro. Aí nas palavras do quadro tem vassoura, ferro, garrafa, cigarra e rua. Aí você vai colocar elas aí para completar as frases. Na questão 3, escreva o nome das figuras. Você vai só observar e escrever o nome das figuras. Depois você vai dizer o que esses nomes têm em comum. Todas elas têm um RR, né? E na página 22, você vai marcar um X. Na alternativa em que a letra R tem um som brando, um som fraco, tá? Então, tem uma sequência de 3 palavras em cada item. Aí você vai marcar o que tá, em que todas têm um som fraco. O R tem um som fraco. E na última questão, você vai pintar apenas as figuras cujos nomes possuem R no início da palavra, tá? Então, você vai pintar só as figuras que têm um R no início. Tá bom, gente? Essa daqui foi a aula de português, já nós teremos aula de gramática, tá? Até já!